Eu quero aqui mandar um beijo enorme, um abraço enorme para o meu papai, que está quase 8, 9 horas de distância daqui, mas que foi e ainda é uma grande referência para a minha vida, de simplicidade, de humildade, de trabalho, de suprir, de tantas outras coisas, né, que o meu pai pôde ser exemplo na minha vida, na nossa vida. E nesta manhã, queridos, não apenas, vamos dizer assim, destinar uma palavra somente para os pais, claro que não, mas quero compartilhar um pouquinho sobre essa paternidade, sobre esse desfrutar dessa paternidade, sobre viver essa paternidade como família, como pai, mãe, filhos. Isso é muito, muito, muito importante. Eu quero ler um texto com vocês. O tema que Deus colocou no nosso coração é este: desfrutando da paternidade. Desfrutar um pouquinho. Na semana passada, nós estivemos aqui compartilhando algo, mas eu quero ler esse texto que está em Lucas, capítulo 11, versículo 9 em diante. A Sirlene esteve aqui hoje, né, lendo o Salmo 23, e ela, né, achei interessante, ela pedindo lá licença, o Espírito Santo mudando de pastor para pai. O meu pai, ele supre todas as minhas necessidades, ele é o meu supridor. E aqui, nesse texto, diz assim: por isso vos digo, pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, saber das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Olha que palavra tremenda. E ele compara essa paternidade juntamente, naturalmente aí com um pai físico, o pai físico com o pai espiritual, o pai celestial com o pai físico. Ele faz essa comparação que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, quanto mais Ele. E neste mês, especificamente, neste segundo domingo de agosto, né, comemora-se este dia, o Dia dos Pais. E eu quero exatamente aproveitar essa oportunidade, este dia, para refletirmos um pouco sobre essa paternidade, né? O que Deus espera de nós como pai. Ainda há pouco eu comecei a falar algo e depois eu falei, vamos ler primeiro. Na semana passada eu estive compartilhando sobre promessas, em que nós temos o sim e o amém. E que Deus nos dá uma promessa e existe o cumprimento da promessa, mas entre o momento da promessa e o cumprimento dela, existe um percurso, existe uma jornada, um caminho. E nós falamos muito sobre desfrutar deste caminho, desfrutar desta jornada. Hoje eu gostaria de focar um pouco desse desfrutar ainda dentro desse contexto de jornada, mas desfrutar dessa paternidade, desfrutar do nosso Pai, desfrutar de uma paternidade física, desfrutar de uma paternidade celestial. E embora, né, eu tenha aqui separado nesta manhã alguns exemplos de pais cujos estão assim, histórias lindas relatadas na Bíblia, que nós podemos inclusive tirar muitos proveitos, lições para a nossa responsabilidade paternal, atualmente falando. Eu gostaria nesta manhã, eu quero nesta manhã me dirigir a vocês por meio de uma conversa assim de coração para coração. Coração para coração. Porque, às vezes os nossos exemplos, queridos, o que nós passamos, nos ensina muito,
mais do que aquilo que às vezes nós ouvimos alguém nos dizer. A atitude, ela é muito mais poderosa, muito mais forte. Eu tenho alguns lembranças de meu pai dizendo muitas coisas para mim, mas o que me levou a praticar aquilo que ele dizia foram as atitudes e as ações do meu pai. Eu lembro uma vez meu pai, ele chegou, a primeira vez que eu fui aprender a plantar arroz. Plantar arroz, plantar milho, enfim, vocês sabem, a maioria das pessoas sabem, meus pais são agricultores e estão na agricultura até hoje. Eles moram no sítio até hoje. E meu pai, na época, plantar arroz, hoje, com a sofisticação, mudou muito a questão de como que é os plantios, mudaram completamente, já não se utiliza os métodos, os meios pelos quais nós usávamos no passado, que era uma maquininha que, né, você enchia a lateral dela assim, tinha era às vezes quadradinho, redondinho, enchia de arroz ali, você tinha que picar no chão, abrir, fechar, picar no chão, abrir, fechar, e você ia fazendo isso, e essa coordenação motora, e às vezes a gente aprendia e tapando as covinhas com o pé e tudo. Depois a gente foi sofisticando, aí a gente já amarrava um barbantinho assim e um tijolinho assim nas costas e puxando o tijolinho, tampando as covinhas, sabe? Mas quando meu pai começou a me ensinar isso e falar essas coisas, era difícil. Eu não conseguia na minha cabeça coordenar tudo isso. Aí meu pai dizia, é assim, ó. Aí ele pegava a maquininha e começava a fazer. Aí sim, aí ele começava a fazer, eu começava a fazer igual. O que ele dizia para mim era um pouco difícil, mas a atitude dele, a ação dele, me levava a memorizar aquilo e começar a fazer o que o meu pai estava fazendo. E isso, queridos, não acontece só num exemplo como esse, acontece em exemplos de como nossos pais, como nosso pai, o meu pai, ele agia em todas as situações. Como que meu pai agia com relação à questão dos plantios, da criação dos filhos, como meu pai cuidava e falava com a minha mãe, e eu quero falar um pouquinho sobre isso. E é por isso que nesta manhã eu gostaria de me dirigir a vocês assim, de coração para coração. Sabe, há uma frase muito, eu diria, verdadeira e cheia de significado, que diz que a palavra convence, mas o exemplo, a atitude, transforma. A atitude, ela muda a nossa vida. A atitude, ela leva você a refletir sobre algo muito importante na sua vida. E com certeza, os nossos filhos, eles olharão e seguirão mais as nossas atitudes do que as nossas próprias palavras. Eles olham aquilo que nós fazemos, sejam esses filhos biológicos, sejam esses filhos espirituais. Eles estão muito atentos às nossas atitudes, às nossas ações. E é por isso, queridos, que através das nossas atitudes, nós devemos deixar marcas. Marcas estas que sejam paternas, marcas eternas na vida daqueles que são parte das nossas vidas, daqueles que estão conosco. Hoje nós vivemos em tempos onde a figura do pai é muito essencial. Mas só hoje, pastor? Claro que não. Na época dos meus avós, a gente ouve falar a paternidade do meu pai. Mas hoje eu digo muito, eu levo ao extremo, porque hoje, queridos, há uma cultura que está tentando destruir essa cultura família, essa cultura paterna. Há muitos meios pelos quais estão lutando para que a nossa família ela seja deteriorada, para que o respeito paterno seja deteriorado. Então nós temos que hoje, no tempo em que nós vivemos, entender essa figura do pai como algo muito, muito essencial, de verdade. Por quê? Porque, infelizmente, queridos, muitas crises familiares, papai, muito importante você ouvir isso.
entender isso. Muitas crises familiares são resultados de famílias onde não existe a figura paterna. É por isso que há muito distúrbio, muita destruição, muitos problemas, muitas crises em muitas famílias, porque não existe uma figura paterna dentro de casa. Ah não, pastor, mas na minha casa quem manda ali sou eu. Na minha casa eu sou autoridade ali dentro. Eu quero dizer algo a vocês nesse contexto. Cuidado, porque onde há apenas uma figura de autoridade no lar, a figura do pai pode estar ausente. Algumas pessoas são tão autoritárias, alguns pais são tão autoritários, que esquecem de ser pai. Se tornam senhor, se tornam tão mandão, se tornam tão autoritários, e não conseguem viver uma paternidade dentro das suas casas. Eu já compartilhei um testemunho, inclusive quando eu estou no encontro, normalmente eu uso essa experiência, que alguns anos atrás, eu me converti, alguns aninhos atrás, você vai fazer a conta, com certeza, depois me converti em 1989, que eu conheci Jesus como meu Senhor e Salvador. Nessa época, somente mamãe conhecia Jesus. Eu não conhecia, meu irmão, minha irmã, meu papai, e depois já era eu e meu papai, eu e minha mamãe orando, e aí minha irmã conheceu a Cristo. Depois meu irmão conheceu a Cristo, mas papai levou alguns anos, foram 12 anos para que papai conhecesse a Cristo. E mesmo assim, nós estávamos, no ano de 2000, eu passei pelo meu primeiro encontro com Deus, esse encontro da Universidade da Vida, que nós passamos hoje, tudo eu passei. Como assim primeiro, pastor? Quer dizer que o senhor passou por mais de um? Sim, eu precisei passar por mais de um encontro, queridos. Né? E aí, naquele encontro com Deus, foi uma experiência muito linda, e houve um momento, eu vou dar até um spoiler aqui do encontro, né? Houve um momento em que o pastor, nós estávamos só os homens naquele encontro, era um encontro para homens, e o pastor ele disse assim, eu gostaria de chamar os meus líderes aqui à frente, e foi a liderança do pastor, e eu estava, o público, eu estava participando, embora já convertido há alguns anos, mas eu estava ali sendo ministrado. Se eu não me recordo agora, se eu não falho a minha memória, deixa eu ver aqui, eu acho que eu devia ter 20, não lembro agora quantos anos eu tinha, 20 e poucos anos aí, e naquele momento, queridos, em que o pastor chama os líderes, ele diz assim, se existe alguém aqui que nunca recebeu um abraço do seu pai, eu gostaria que você saísse do seu lugar. Esses homens que estão aqui podem estar ou vão estar representando os seus pais, e você vai vir e dar um abraço nele como se fosse o seu pai. Uau! Sabe quando dá aquela coisa assim dentro de você? Eu não lembro, mas se eu não me engano, eu devia ter acho que 26 anos, mais ou menos. E meu pai devia, naquela época, ter 50 e poucos anos. E eu comecei a lembrar da memória do meu pai, e eu, por um contexto de formação, de criação, de paternidade dos meus avós, naquele momento eu me lembrei que eu nunca tinha recebido um abraço do meu pai. Claro, meu pai já tinha pego a gente no colo, aquela coisa tudo, mas sabe aquele abraço paterno, aquela coisa assim, eu nunca. E aí eu fui à frente, e eu então abracei uma pessoa, e ele disse algumas palavras como se fosse meu pai, e Deus curou meu coração naquele dia, foi algo assim incrível. Só que não para por aí. 3 anos depois, 2003, nós estávamos num outro encontro com Deus. Só que agora eu era um desses líderes desse pastor, que na hora do encontro o pastor disse assim, eu gostaria de convidar os meus líderes, e aí eu estava lá na frente para representar um pai. E, se eu não me engano, havia naquele encontro quase 70 homens,
para participar daquele encontro com Deus. E de repente, o pastor diz: eu gostaria que você, pai, que está aí na frente, sentado, que nunca recebeu um abraço do seu pai, saísse do seu lugar, viesse aqui e desse um abraço nessa pessoa, como se ele fosse o seu pai. E aí nós nos posicionamos na frente. E aí a gente abraça um irmão e chora, e vem outro irmão, e de repente, eu olho assim na minha fila grande, várias filas, e aí eu olho e quem estava na fila? O meu pai. Papai estava ali na fila para receber um abraço do pai dele, que ele nunca tinha recebido. Quando o papai chegou, ele é mais baixinho que eu, o papai é um pouquinho mais baixo que eu, e ele olhou para mim assim e disse: pai, me dá um abraço. Naquele dia eu pude abraçar ali o meu pai, como sendo o pai dele. Declarei algumas palavras, e o meu pai, ele começou a chorar, e dizia: obrigado, papai. Meu avô já tinha falecido, meu avô já tinha partido, mas aí eu entendi por que eu nunca tinha recebido um abraço, porque ele também nunca tinha recebido um abraço do pai dele. Sabe, queridos, a partir deste dia, eu comecei a olhar. Deus já tinha 3 anos atrás trazido uma cura muito profunda no meu coração, mas a partir desse momento, a gente pôde viver algo muito diferente. Meu pai mora hoje no sítio, e quando eu chego lá hoje, depois de 6 meses, às vezes, sem ver o meu pai, ou até mais, quando eu vejo meu pai, eu dou um pulo no cangote do meu pai, abraço meu pai, beijo meu pai, sinto a barba do meu pai, assim, meus lábios na barba do meu pai, cabelinho dele fininho, bem fininho. E esses dias a gente, celebrando o dia do aniversário dele, eu liguei, e aí você vê assim, a idade chegou, 72 anos, cheio de ruguinhas, e o tempo está passando, e aí a gente olha para trás, e eu não gostaria que meu pai partisse, e isso não vai acontecer, porque já faz alguns anos, mais de 20 anos que isso aconteceu. Eu tenho conseguido desfrutar da paternidade do meu pai. Nós não podemos, queridos, viver uma vida aqui nessa terra de qualquer jeito, sem desfrutar de uma paternidade celestial, uma paternidade com Deus. Nós precisamos desfrutar de uma paternidade com o Senhor. Infelizmente, a gente percebe nessa geração, eu ainda estava falando há pouco, que nós muitas vezes, queridos, podemos falar que somos autoridades dentro da nossa casa, mas talvez não somos pai dentro da nossa casa. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque se existe só essa figura de autoridade, a figura do pai pode às vezes estar ausente. E, infelizmente, eu tenho recebido famílias, pessoas, às vezes, para a gente ter um tempo de conversa, de discipulado, e a gente tem visto que muitos pais podem até morar com a criança, pais que moram com seus filhos e ainda assim são totalmente ausentes dentro de sua própria casa. Nós estamos vivendo uma geração muito perigosa. Nossos filhos precisam muito da gente, pais. A Bíblia nos dá exemplos lindíssimos de pais, como por exemplo Abraão, exemplo de Josué, Jessé, Oséias, Zebedeu. Me lembro de Zebedeu. Zebedeu era pai de Tiago. João e Tiago, a Bíblia fala que Jesus tinha 3 que andavam muito pertinho de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Tiago e João tinham um pai que chamava Zebedeu. Por que eles eram discípulos
de Jesus, com certeza eles tiveram um bom pai. Zebedeu foi um excelente pai para Tiago, para João. Jairo foi um bom pai. Jó, olhamos para Jó, um pai, e etc. Ainda, falando de Jó, por exemplo, quando nós falamos de Jó e olhamos para as Escrituras, Jó ele foi um exemplo de um pai intercessor, aquele pai que orava pelos seus filhos o tempo todo, que se preocupava com o bem-estar espiritual dos filhos diante de Deus, um pai que orava, que clamava por seus filhos. Existe um texto bíblico em Jó 1:5, que diz que Jó chamava os seus filhos e os santificava. Os santificava. A Bíblia diz nesse texto que Jó levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios segundo o número de cada um dos seus filhos. O texto termina dizendo que era assim que Jó procedia sempre. Ele fazia isso sempre. Jó é um exemplo de um pai intercessor, de um pai que não deixa de orar pelos filhos o tempo todo. É aquele pai que apresentava o seu filho diante de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Jairo, ele era o exemplo de um pai super cuidadoso com a sua filhinha. A gente vê isso no descortinar da história. Ele possuía características de um pai que eu diria que todo filho precisa. Jairo, ele era um pai excepcional, queridos. Eu vejo aqui, e esse é um dos pais que eu separei para a gente conversar um pouquinho nesta manhã. A primeira característica que eu vejo aqui, Jairo ele é como um pai consciente da importância da sua família. Jairo se importava muito com a sua casa, com a sua família. A Bíblia diz que Jairo, ele era o chefe da sinagoga. Jairo, ele era responsável pela administração da sinagoga. A Bíblia diz que ele presidia o conselho dos anciãos, os conselheiros. Ele era responsável pelo bom funcionamento de tudo aquilo, desde a direção do culto, a delegação das obrigações de cada um para a manutenção da ordem do culto. Ele cuidava da sinagoga, era muito responsável por aquilo. Contudo, a gente olha e encontra Jairo procurando o Senhor Jesus, não por uma situação relacionada ao seu trabalho, e muito menos relacionada ao contexto do seu ministério como chefe da sinagoga, mas ele vai até Jesus por uma necessidade familiar. Sua única filhinha, de 12 anos, estava doente, e naquele momento, era a sua prioridade, e ele vai até Jesus. Jairo era um pai presente, e infelizmente muitos pais hoje, queridos, não estão cientes dos males sociais que estão acontecendo, não estão cientes dos males espirituais, emocionais de seus filhos, males terríveis, estão tão ofuscados, com os olhos tão fechados por coisas, por exemplo, que perdem a consciência da família, perdem a consciência da necessidade de estar em família. Há um velho provérbio, Salomão, ele menciona isso em Cantares 1:6, que diz, ali no contexto, ele faz uma comparação da vinha. Me colocaram por guarda de uma vinha, a vinha, porém, me pertence, e eu não a guardei. O provérbio diz que ele colocou uma vinha na responsabilidade daquela pessoa, a vinha pertencia a ele. Ele faz uma comparação aqui com o contexto de família, de casa, e às vezes Deus nos coloca uma vinha para a gente cuidar, pertence a nós, somos nós que temos que ser aquele que cuidamos dessa vinha, mas nós não guardamos essa vinha. E com tudo isso, queridos pais, irmãos que estão aqui, você está nos ouvindo, cuidado com a ausência com seus filhos. Lembre que eu falei no início, que eu estou falando de algo de coração para coração. Se eu estou dizendo isso, é porque houve um momento na minha vida que eu me descuidei disso.
eu me descuidei um pouco com essa questão de ser mais presente na vida da minha filha. E isso, você talvez, enquanto eles são pequenos, você pensa que não está trazendo nenhum malefício, ou não vai te refletir em algo maléfico no futuro. Mas o tempo vai chegar, os resultados virão, e eles não são bons. Estou olhando essa bebezinha, é bebezinha? Bebezinha. Assim a gente está olhando para ela, olha só que linda. Os filhos aqui são pequenos, tudo normal, num contexto assim, parece que não vai ter problema, mas eles vão crescer. E se a gente neste momento, quando eles são bebês, a gente não está presente com eles, quando eles crescerem nós vamos sentir isso. E infelizmente, queridos, não apenas aqui no Brasil, mas eu diria que como no mundo todo, há muito sofrimento por falta de paternidade. E isso tem gerado um mal incalculável na nossa sociedade. Falta de paternidade. Existem alguns estudos, inclusive um deles americano, eu estive lendo há pouco tempo, que uma universidade americana, fazendo um estudo, foi constatado que a ausência da figura paterna leva a distúrbios, diversos distúrbios emocionais nas crianças, nos adolescentes, nos jovens e até nos adultos. Se eu fosse chamar aqui algumas autoridades no contexto de ensino, autoridades de ensino, como nós temos professores, coordenadores, donos de escola aqui, como a Vera, que lida com centenas de crianças todos os dias, professores, que são fortes nessa área, temos vários professores. Aliás, quero aproveitar esse momento, cadê os professores daqui, os coordenadores, quem trabalha na área de ensino? Gostaria que você se colocasse de pé. Valdir, coloca de pé aí também. Ana, coloca de pé aí. Só para a gente, por favor, gostaria que, olha lá, Vera, olha só, esses irmãos, e ainda está faltando alguns aqui. Não, vocês já foram, mas pode se colocar, são professores, formação aí em geografia, são pedagogia, são formados. Obrigado, queridos. Esses irmãos que vocês estão vendo, precisamos orar por eles. O Valdir não está aqui, inclusive, queridos, o Valdir, graças a Deus, essa semana saiu do hospital, glória a Deus, mas estão ainda no meio de uma luta. A mamãe permita-me aqui usar o meio, as redes sociais, a mamãe da Ana Paula teve um AVC essa semana e ainda se encontra embora não crítico, vamos dizer assim, mas ainda em muita observação, esperando os resultados. E eu ia falar para vocês estarem orando por ela, mas às vezes a gente sai daqui, entra e acaba esquecendo. Que tal a gente fazer isso nesse momento como igreja, queridos? Vamos fechar os nossos olhos, sentir isso no meu coração aqui. A mãe da Ana Paula, o nome dela é Helena, que é a avó do Vinícius, que estava no teclado, do Nicolas, que também é músico. Gostaria que nós orássemos pela família do Valdir, da Ana, nesse momento. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui para obedecer a direção do Espírito Santo, e nós paramos este momento, Senhor, abrimos uma aspas nesta ministração, para como igreja, liberar uma palavra, Senhor, de vida, de cura, de restauração e ressurreição sobre a vida da irmã Helena, que ela seja tocada nesse instante, pelo poder sarador, curador, através do segundo derramamento do sangue que brotou das chagas de Jesus Cristo. Pelas suas feridas, pelas suas chagas, a irmã Helena já foi curada, e nós nos apropriamos
neste momento, em nome de Jesus. Declaramos saúde sobre eles, declaramos, Pai, cura emocional sobre eles, declaramos a força de Yahvé sobre eles e a alegria do Senhor, que é a força sobre eles. Que seja revestido o Valdir, seja revestido a Ana, cuida, Senhor, deles no contexto emocional, o Nicolas, Pai, o Vinícius, em nome de Jesus, e toda a família Eras, toda a família Fonseca, nós declaramos debaixo da graça do Senhor Jesus neste momento, em nome de Jesus, amém, 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 queridos, glória a Deus. E eu estava falando sobre esse estudo numa universidade americana, que leva, por causa da ausência paterna, muitas crianças, adolescentes, jovens e adultos, queridos, a muitos distúrbios emocionais. E existe um outro estudo que eu também estava lendo, agora numa universidade inglesa, que diz, eu acho tão interessante, falando especialmente agora para pais de meninas. Esse estudo é um estudo exclusivo, foram feito para, com mais de 5.000 crianças, meninas, e esse estudo diz que a ausência do pai na vida dessas meninas aumenta o nível delas de depressão altíssimo. As crianças meninas que têm ausência paterna, elas têm tendência de serem depressivas no nível altíssimo quando elas se tornam adolescentes, quando elas se tornam jovens e adultas. Existem muitos outros estudos aí, vários estudos que comprovam o grande mal que é a ausência, queridos, dos pais nas crianças. Agora, daqui a pouco nós vamos chegar num ponto que nós vamos, e eu gostaria que você já fosse canalizando isso para o nosso Pai Celestial, que essa ausência, se você não tiver esse amor paterno do seu Pai Celestial, se nós não tivermos certeza de que o nosso Pai Celestial está conosco, querido, todos esses males, por causa dessa ausência paterna, que é liberada e causada nos filhos físicos e biológicos, por causa dessa ausência paterna espiritual, nós também podemos sofrer dessas coisas. Por isso nós precisamos ter consciência de quem realmente é o nosso Pai. Mas voltando aqui a esse contexto, eu falei de uma característica de Jairo. Uma outra característica que eu vejo nele, importante na vida, é que ele era um pai que ele sabe a quem recorrer no tempo de crises familiares. Pai, nós precisamos entender que no momento de crise familiar, quem devemos recorrer? Quem devemos procurar? Jairo, ele soube ir na fonte certa, Jesus Cristo. Jairo, ele soube ir da maneira correta. A Bíblia diz que ele chegou diante de Jesus, prostrando-se aos pés de Jesus, maneira certa. Ele foi do jeito certo, ele foi na fonte certa, do jeito certo, e mais interessante, a Bíblia diz que ele soube pedir da maneira certa. A Bíblia diz que quando ele se ajoelhou, ele suplicou pela vida da sua filha. Conhecendo Jairo, queridos, se você conhece aí uma pessoa que cuidava da sinagoga naquela ocasião, ele poderia ter ido a outro lugar. Por quê? Porque a sua situação econômica era extraordinária, um homem próspero, ele tinha condição social incrível, a sua religião nem se fala, e entre outras coisas, e que o permitiria então buscar em outras fontes, mas ele foi diante daquele que podia fazer tudo, Jesus. Pai, no momento de crise familiar, só existe uma fonte para a gente ir, não existe outra. Jairo foi na fonte certa. Outra coisa que eu vejo, outra característica, é que Jairo também é um exemplo de um pai que leva Jesus para sua casa. Ao contrário de Jairo, queridos, o que muitos pais hoje têm levado para a sua casa? O que vocês aí ouvem falar aí no meio do contexto que nós vivemos? O que os pais podem estar levando para a sua casa? Dinheiro? Ok. Diversão? Ok. Mas existem pais levando vícios,
pais levando violência, pais levando infidelidade, pais levando abuso, bebidas, drogas, tudo isso e muito mais. Infelizmente, muitos pais são como aquele, a Bíblia inclusive menciona isso, aquela pessoa que saiu para encontrar comida para os seguidores dos profetas, de acordo com o que está escrito, e eu quero ler esse texto com vocês. Muitos pais, às vezes, que eles saem para encontrar alguma coisa para dentro da sua casa, mas ao encontrar e trazer coisas boas, trazem coisas ruins. Esse texto diz que ele saiu, ele encontrou uma trepadeira, trouxe essa trepadeira para dentro de casa, era uma trepadeira silvestre, venenosa, ele confundiu com algo que era comestível, e diz a Bíblia que após o cozimento, após ele cozinhar aquilo, rapidamente eles perceberam que havia morte na panela, e eles clamaram pelo profeta, há morte aqui na panela. Será que muitas vezes, queridos, nós pais não estamos trazendo morte ao invés de vida para dentro da nossa casa com as nossas atitudes? Olha o que diz esse texto, versículo 2 Reis 4, versículo 38 em diante, nós vamos ler aqui. Eliseu, segundo livro de Reis 4:38, olha só. Eliseu voltou a Gilgal quando a fome atingia a terra, e enquanto os seguidores dos profetas estavam com ele, e Eliseu disse ao seu servo: põe o caldeirão no fogo, prepara um cozido para os seguidores dos profetas. Então um deles saiu ao campo para apanhar ervas e encontrou uma trepadeira silvestre, e ele colheu de seus frutos e, enchendo a sua capa, quando voltou, picou-os no caldeirão do cozido sem saber o que era. Depois serviram aos homens, e quando eles provaram o cozido, gritaram: ó homem de Deus, a morte na panela, e não puderam mais comer. Mas Eliseu disse: trazei farinha. Ele a despejou na panela e disse: servi aos homens para que comam, e já não havia mais perigo no caldeirão. Jairo, queridos, ele levou Jesus para a sua casa. Jairo não levou morte, ele levou vida, e vida em abundância para a sua casa. É claro, queridos, que levar Jesus para a nossa casa pode, às vezes, no meio do caminho, apresentar alguns desafios. Não é fácil, a gente sabe. A Bíblia diz que Jairo, quando estava indo para a sua casa com Jesus, havia uma multidão. Essa multidão, no caminho para a casa de Jairo, diz o texto que as multidões apertavam Jesus, e inclusive para ajudar, ainda no meio do caminho, havia uma mulher que estava doente, parou a caminhada de Jesus, porque ela queria muito ser curada. No entanto, por causa da multidão, e por causa dessa mulher que parou Jesus ali, o que aconteceu com a filha de Jairo? Morreu. Ela morreu. Queridos, muitas vezes no contexto de levar Jesus para dentro da nossa casa, vai ter desafios, e um dos desafios são as multidões. As multidões às vezes querem nos interromper, bloquear, multidão de informações, multidão de vozes, multidões de tantas coisas que não quer que você leve Jesus para a sua casa. Existem outros desafios, sabia que a própria família, às vezes, queridos, dependendo, se não está de acordo com aquilo que você crê, a própria família, ela pode ser também um desafio para que Jesus chegue dentro da nossa casa. Como assim, pastor? A Bíblia diz que quando Jairo estava indo, uma pessoa da sua própria casa veio até ele e disse assim: não incomode mais o mestre, sua filha já morreu. E outros, queridos, desafios podem ser às vezes os problemas, aqueles problemas que parecem não ter mais solução, para que a gente não leve Jesus dentro da nossa casa. Sabe, chega um momento assim que parece que existem problemas tão terríveis que parece que eles vão impedir que Jesus chegue na sua casa. Você quer ver um problema aqui que, diante dessa situação, não tinha mais solução? A morte da própria filha.
Não tinha mais solução. Para que Jesus ia chegar lá? Já tinha morrido. Às vezes, queridos, a gente olha assim para uma situação da nossa casa assim, já morreu, não dá mais. Não consigo mais resolver a situação da família, do casamento, das finanças, da empresa, e você olha e fala assim, com os olhos físicos, não tem mais solução, não consigo mais. Queridos, tudo isso são desafios, obstáculos, multidões, família, situações que parece que já não tem mais solução, podem ser desafios, mas, quando Jairo ouviu essas duras palavras, sua filha já está morta. Diante de tudo isso, nem a multidão, nem a pessoa que veio dar a notícia, nem o problema que já supostamente não tinha mais solução, pôde deter Jairo. Ele disse, eu vim para levar Jesus para minha casa, independente do que aconteceu no meio do caminho, Jesus vai chegar lá em casa. Eu vou levá-lo até a minha casa. Contra tudo isso, Jairo levou Jesus para a sua casa. E é tão interessante, queridos, que o seu trabalho aqui como pai foi feito. O resto estava agora nas mãos de Jesus. Precisamos, pais, fazer o nosso papel como pais, mães, família. E o resto Deus cuida. Faça a sua parte, o resto Deus vai fazer. Existe uma história muito linda, eu ouvi há algum tempo, que vocês já devem ter ouvido, está nas redes sociais aí, né? E nós estamos hoje, queridos, vivendo um tempo, como eu disse ainda há pouco, de morte, e os nossos filhos, a impressão que eu tenho é como se os nossos filhos estivessem viajando em uma travessia cheia de riscos. Eles estão passando por lugares escorregadios, e é diante disso que eu me lembrei dessa história, de um menino que ele viajava sozinho em um avião, em meio a pessoas adultas, e no meio dessa viagem, ali sentado, com toda a tranquilidade do mundo, algo chamou a atenção dos adultos que estavam à volta daquele menino. Por quê? Porque chegou um momento que aquele avião começou a passar por uma turbulência muito forte. Uma turbulência assim que é daquelas que você fala, meu Deus, e agora? Sabe? De tempestade. E os adultos, diante disso, olhou para aquele menino e disse assim, como é que você, diante de toda essa turbulência, nós estamos à noite, não conseguimos ver nada lá fora, você aí, diante de tudo isso, meu menino, olhou para o menino e disse, você não, nós estamos num avião, a gente pode cair, e perguntou para ele, por que você está tão tranquilo? Por que você está sem medo? E aquele menino respondeu, por que eu deveria ter medo se o meu pai é o piloto do avião? Meu pai é o piloto do avião, eu não vou ter medo. O Miquel contou um exemplo aqui de algo que a presença dele encorajou o filho. E é dessa forma, queridos, ou melhor, é dessa forma, eu pergunto, que os nossos filhos se sentem quando nós estamos com ele? Ou a nossa influência sobre eles provoca dor, provoca insegurança, provoca medo, provoca desconfiança, provoca tristeza e etc. Quando eu disse de coração para coração, houve momentos na minha vida, mas pastor, quando a sua filha nasceu, o senhor já não era cristão? Sim. Mas como? O fato das vezes a gente não saber desfrutar da paternidade, queridos, ao invés de trazer segurança para os nossos filhos, nós estamos trazendo insegurança, dor, tristeza. E se nós queremos ser pais como esse Jairo, aquele pai que tem consciência da sua família, aquele pai que sabe recorrer
a Jesus em meio às crises familiares, aquele pai que todos os dias leva Jesus para casa. Queridos, nós precisamos viver essa paternidade. Pastor, onde está isso? Vamos ler. Lucas capítulo 8, versículo 40, diz assim, olha, Lucas 8, 40. Olha só que interessante. Quando Jesus voltou, a multidão recebeu, pois todos estavam à espera. Então veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, prostrando seus pés de Jesus, implorava que fosse até a sua casa, porque a sua filha, única filha, ou melhor, tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E enquanto ele se dirigia para lá, a multidão o comprimia. E uma mulher que sofria de uma hemorragia, havia 12 anos, gastara todos os seus bens com os médicos, mas não havia conseguido ser curada por ninguém. Aproximando-se por trás, trocou na borda do seu manto, no manto de Jesus, e a sua hemorragia estancou imediatamente. E Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro lhe perguntou: mestre, a multidão aperta e te comprime. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois percebi que saiu poder de mim. Então, vendo que não passara despercebida, a mulher aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo o motivo por que o havia tocado e como lhe for imediatamente curada. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz. Olha só o versículo 49. Enquanto Jesus ainda falava, alguém da casa, da família, do chefe da sinagoga veio avisar: a tua filha já está morta, não incomoda mais o mestre. Ouvindo, porém, Jesus disse a Jairo: não temas, crê somente, ela será curada. E tendo chegado à sua casa, Jesus não permitiu que entrasse com eles, com exceção de Pedro, João, Tiago, e o pai e a mãe da menina. E todos choraram e se lamentaram. Ele, porém, disse: não chore, não choreis, ela não está morta, mas está dormindo. E riam dele, sabendo que ela estava morta. E então lhe perguntou, e então ele, pegando-a pela mão, exclamou: menina, levanta-te. E o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Jesus mandou que lhes dessem de comer. E os seus pais, digam pais, ficaram maravilhados, mas ele ordenou que a ninguém contasse o que havia acontecido. Vocês acham que eles ficaram calados depois disso? Irmãos, a Bíblia não fala de homens que foram perfeitos. A gente já está cansado de saber disso. Mas alguns personagens bíblicos se destacam por terem sido ótimos pais. Jairo foi um deles. Jó também foi um bom pai. Mas existe um que eu quero concluir aqui nesta manhã com vocês, um outro pai dos que já mencionei, que marcou e ainda continua marcando gerações por um exemplo de obediência, e esse homem é conhecido como Abraão. Obediência a Deus. Nós, como seres humanos, temos muitos defeitos, assim como Abraão também teve muitos defeitos, mas a Bíblia diz que ele marcou a vida do seu filho. E eu gostaria, queridos, desse coração para coração, compartilhar isso rapidamente e deixar aqui alguns conselhos para nós como pais, para que a gente consiga desfrutar dessa paternidade. Estou olhando ali o William, filha pequenininha, foi apresentada aqui. Que momento incrível para vocês como pais, nesse momento, né? De poder ser bons pais. E a primeira marca, né, que Abraão deixou na vida do filho da promessa, é que Abraão, ele criou Isaac nos caminhos do Senhor desde o seu nascimento. Por que eu falei do Willi? Lembrei, porque toda vez que a gente apresenta aqui uma criança, a gente pergunta aos seus pais se eles estão dispostos a criar e educar os seus filhos no caminho do Senhor. Se tem uma marca que Abraão deixou na vida dele, lá em Gênesis capítulo 21, versículo 4, nós lemos que 8 dias de vida Abraão fez a Isaac
conforme Deus havia mandado. Está escrito isso no versículo 4, Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Como pais, é claro que nós precisamos suprir as necessidades dos nossos filhos, queridos. Nós precisamos dar comida, estudo, dar roupas e etc. No entanto, mais que isso, nós precisamos nos preocupar em direcionar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Levá-los ao templo. E nós só levamos os nossos filhos ao templo se a gente for ao templo. Não adianta a gente falar vai e a gente não ir. Faça e a gente não fazer. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, queridos, a ser igreja. Ser igreja. Ensiná-los a estudar e a amar as Escrituras, a palavra. Ensiná-los o caminho da oração. Ensiná-los a amar a Deus e amar as pessoas. Nós vemos que Abraão, se você perceber, ele era até um pai coruja. No versículo 8, eu não sei se separamos esse versículo, mas não tem problema. No versículo 8, a Bíblia diz que o menino cresceu e foi desmamado. E no dia que o menino foi desmamado, sabe o que o pai fez? Abraão. A Bíblia diz que Abraão deu uma grande, está aqui, um grande banquete, uma grande festa. Isso é um pai, queridos. Eu diria que é um pai coruja. Sabe o que eu quero dizer com isso? Abraão fez uma festa no dia que o menino desmamou, no dia que o menino saiu da mamadeira. Ele disse, vamos fazer uma festa para ele. O que isso nos ensina, queridos? Que nós como pais, nós precisamos estar atentos a esses momentos especiais na vida dos nossos filhos. Deixou a chupeta? Comemore, viu, Bárbara? Já olhei e já vi os filhos aí à sua volta, os netos da Fernanda, tudo, né? Saiu da mamadeira, comemore. Gente, saiu da fralda, comemore. Fez um bom trabalho, elogie, comemora. Muitas vezes nós não fazemos isso. O tempo passa e a gente não comemora. Irmãos, muitos pais dão tudo aos seus filhos. Vou repetir, muitos pais dão tudo aos seus filhos, menos a si mesmos. Dá tudo, menos a si mesmos. O primeiro passo que Abraão deu aqui, para marcar a vida do seu filho, foi ensinar no caminho do Senhor. E o próximo passo de Abraão, para marcar a vida de Isaque, é que Abraão, ele participou das escolhas mais importantes dos seus filhos. Isso é uma coisa muito importante, queridos, a gente participar das escolhas dos nossos filhos. Gênesis 24, do versículo 2 ao 4, conta a história de quando Abraão um dia chamou o seu empregado mais antigo, né, e disse que ele deveria tomar conta ali de todas as coisas, que ele deveria ir até uma terra na sua parentela e entre essa parentela escolher uma esposa para o seu filho Isaque. Olha só o que diz o texto. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Abraão se preocupou com o futuro da vida familiar do filho, participou da escolha importante, uma escolha importante que era o casamento da vida do filho, um cuidado, queridos, que se evidenciou aqui em duas áreas na vida dele. Nós vemos que primeiro Abraão orientou o seu filho Isaque a ter uma esposa cristã. Você não tenha não pegue uma mulher dos filhos dos cananitas, mas da nossa parentela, que sejam cristã. Essa é uma coisa que evidenciou muito nesse cuidado do pai para Abraão. Se Isaque não tivesse uma mulher, uma esposa cristã, ele sabia que certamente o seu filho correria problema.
A outra coisa que ficou muito claro aqui é que ele ensinou seu filho a não apenas ter o sucesso no casamento, no sentido de que, para ter esse sucesso, não consentia apenas ter uma mulher cristã, mas ele também precisaria, além de ter a mulher certa, ser o homem certo. Que lindo! Abraão cuidando. E por último, Abraão, ele dá um passo aqui, queridos, que foi para mim a base pela qual Abraão marcou a vida do seu filho Isaque. Abraão ensinou Isaque, o seu filho, que a maior bênção na vida é obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Em Gênesis, eu vou ler 2 versículos com vocês, Gênesis 2, 22, versículo 2 e o versículo 12. Gênesis 22, 2 e 12. No 2 diz assim: então disse Deus, toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Versículo 12. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Eu não vou entrar em detalhe no contexto, mas nós já sabemos aqui, Deus pede para que Abraão vá sacrificar o seu filho. E no momento do sacrifício, Deus diz, não toque no seu filho, não mate o seu filho. Agora, o que eu vejo aqui, queridos, é que quando um pai que deseja marcar a vida do seu filho, que é o exemplo de Abraão, esse pai, ele está disposto a sacrificar-se por isso. Um pai que deseja marcar a vida do seu filho, ele deve estar disposto a sacrificar-se por isso. Não é fácil. Há algo extremamente importante nesse contexto que chama a minha atenção em Abraão como pai, que o verdadeiro sacrifício que Deus desejava não era o de Isaque. O verdadeiro sacrifício que Deus desejava era o coração de Abraão. Nós lemos que Deus pediu o seu único filho, o filho de Abraão, o filho legítimo, o único filho, porque era o filho legítimo de Abraão, que esse filho fosse queimado como sacrifício no altar. E com isso, Deus estava, sabe, fazendo o quê? Verificando a quem Abraão realmente mais amava. Se ele amava mais o seu filho, ou se ele amava mais o seu Deus. Sabe por quê, querido? Porque um bom pai, ele ama mais a Deus do que qualquer outra coisa ou outra pessoa. Se nós entendermos isso, nós seremos excelentes pais. Se amarmos mais a Deus do que qualquer outra coisa, os seus filhos vão querer ser igual a você. Ele vai querer amar a Deus porque ele sabe que você ama a Deus. Ele sabe que você está com Deus. E olha que esse foi um teste e tanto. Então, queridos, eu quero partir agora para esse momento conclusivo. Nós precisamos admitir que ser pais, ou ser um bom pai, não é tão fácil. Não é fácil. Mas também precisamos admitir que existem muitos conselhos na Bíblia que nos ajudam a isso. Só não é fácil para aquele pai que não segue esses conselhos, mas o pai que consegue usar a palavra como um conselho, é muito fácil. Vai dar certo. Quando eu disse ainda há pouco, durante essa ministração, que seria de uma conversa de coração para coração, eu estava me referindo a atitudes pessoais. Como, por exemplo, pai, mãe, reserve tempo para estar com a sua família. Passe tempo com a sua família.
Não deixe o tempo passar para você depois querer ter tempo para estar tendo mais tempo com a sua família, porque vai chegar esse tempo que você não terá tempo, e o tempo já passou e você perdeu tempo. Como é que você tem mostrado para os seus filhos que eles são importantes? Como eu disse, é claro que você faz muitas coisas, inclui muito sacrifício, você tem que alimentar seus filhos, tem que dar um lar adequado, tem que dar escola, tem que dar estudo, né? Você não faria essas coisas se eles não fossem importantes para você, para nós. Mas mesmo assim, queridos, se nós não passarmos tempo suficiente com os nossos filhos, eles poderão achar que eles são menos importantes para você do que o seu trabalho, do que os seus amigos, do que a sua diversão e outras coisas mais. Em outras palavras, passe tempo com eles, sente à mesa com os filhos, almoce, jante ou tome café, passe tempo. Pai, melhore a sua comunicação com os filhos. Eu precisei fazer isso, queridos, com a minha filha. Melhorar a comunicação, ouça com calma, sem ir logo criticando. Por causa do meu temperamento, ela mal tinha falado, eu já estava lançando uma crítica. Eu já estava falando algo. Para a gente ter uma boa comunicação com os nossos filhos, a gente precisa ser um bom ouvinte. Ouvir os nossos filhos, nós precisamos desenvolver essa habilidade de ouvir sem perder a calma. Se seus filhos acham que você já vai logo assim ficar bravo ou vai criticá-los, sabe o que vai acontecer? Dificilmente eles vão se abrir para a gente. Dificilmente eles vão falar alguma coisa. E é interessante que eles são espertos. Eles percebem o interesse sincero quando você ouve com paciência. E quando isso acontece, isso deixa eles mais à vontade, eles vão expressar ali os seus pensamentos, os seus sentimentos, isso é muito importante. Pai, mãe, dê disciplina amorosa, elogios para os filhos. Às vezes, pai, você, assim como eu, nós nos sentimos decepcionados, irritados, né, com a situação, mas a sua disciplina deve mostrar que você se preocupa de verdade com os filhos, com o bem-estar dos filhos. E isso, queridos, é muito importante. A disciplina inclui conselho, a disciplina inclui correção, a disciplina inclui educação, castigo, quando necessário, né? Hoje já não pode mais fazer algumas coisas. Ontem eu aprendi que tem que dar, às vezes, uma cintadinha. Cadê o João aí? O João está por aí? Com cordinha ou varinha de marshmallow. Marmelo? É marmelo ou marshmallow? Dói, né? Mas não deixa marca. Eu aprendi que ela não deixa marca. Porque se deixar marca hoje, vão dedurar você e você pode ser preso. Marmelo. Desculpa aí, eu entendi errado ontem, João. Marmelo. Então, queridos, olha, quando nós disciplinamos os nossos filhos, nós precisamos ter esse hábito, sim, de elogiar os nossos filhos. E tantas outras coisas mais. Gostaria que você se colocasse de pé neste momento. Repreenda seu filho, mas faça isso com amor. Quando necessário, todo pai ele deve dar esse amor, não por, sabe, a gente não pode, claro, se esquecer de corrigir os nossos filhos. Eu nessa caminhada, queridos, eu costumei ver duas situações ou dois tipos de pais: aqueles pais que dão bronca e não se dispõem a passar tempo amando o filho, dando carinho, brincando com seus filhos,
E existe aqueles pais que só carinho, mas não é austero quando é necessário. E isso, na verdade, acaba gerando ali na criança, uma criança sem limites. A criança não tem limites, elas acham que pode fazer qualquer coisa. Eu diria que, assim, diante de todas essas duas situações que eu vejo, é que ambas, elas não estão certas. As duas estão erradas. Nós temos que ser pais que sabem amar os seus filhos, passar tempo de qualidade, tempo de quantidade com eles, mas também temos que ser pais que impõem limites com os nossos filhos. Pais que impõem limite aos nossos filhos. Quando for corrigir, faça isso com sabedoria, com prudência. Corrigir os filhos com amor, não na hora de raiva, do ódio, e assim por diante. Mas pastor, por que estou aqui de pé, né? Queridos, eu gostaria de fechar esse momento, encerrar, e nós vamos orar, lembrando que um pai na Bíblia que talvez representa o nosso Pai Celestial, o nosso Pai Eterno, o nosso próprio Deus, e que eu amo muito e que é muito inspiração, eu diria uma inspiração máxima para a minha vida, é o pai do filho pródigo. Daquela famosa, memorável parábola do pai do filho pródigo, que é contada pelo próprio Jesus. E esse pai é um pai ele é um exemplo de um pai muito amoroso, gracioso, perdoador. O que eu quero falar com isso? Nesta manhã, queridos, apesar de às vezes seu filho tê-lo desprezado, eu estou falando aqui nesse contexto do filho pródigo. Apesar deste filho ter desprezado este pai, apesar deste filho ter pedido parte da herança antes do seu falecimento, que era uma vergonha naquele tempo, se isso não é, hoje já não é legal, imagina naquela ocasião. Daquele filho que abandonou o seu pai, gastou o seu dinheiro de uma forma dissoluta, errada, a Bíblia diz que, mesmo assim, o pai esteve sempre com os braços abertos para recebê-lo de volta e perdoá-lo quando esse filho voltasse. Essa história, queridos, ela ilustra o amor de Deus para com as nossas vidas. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento e visse esse pai nesta manhã, você que está aqui ou você que está em casa, esse pai que está sempre pronto para nos receber de volta, mesmo depois dos nossos desvios, dos nossos erros. Que como pais, nós procuremos sim imitar este pai do filho pródigo, imitar o próprio Deus, que sempre nós estejamos sim de braços abertos para acolher os nossos filhos, amparar os nossos filhos nos momentos de suas necessidades, de vergonhas, de dor e até mesmo de desvios, mas que o Senhor não nos ajude apenas a ser esses pais que façam isso com os filhos, mas que nesta manhã você como filho, nós como filhos, se porventura, queridos, nós temos nos desviados de algum propósito, que nós nesta manhã possamos nos voltar, ou voltar a Deus, voltar ao Senhor, dizer: Deus, me perdoa, eu quero desfrutar dessa paternidade contigo. Nós somos pais e queremos ser os melhores pais, e às vezes nós não estamos sendo também bons filhos para com Deus e até mesmo com os nossos pais, mas nesta manhã, queremos isso. Pai, eu oro neste momento, para que todos nós aqui como igreja, sejam homens, sejam mulheres, sejam adolescentes, filhos, sejam netos, sejam avós, enfim, todos nós precisamos desse amor paterno, dessa paternidade, e mesmo sabendo, Senhor, o quanto Tu nos ama, a pergunta é, se nós temos conseguido desfrutar dessa paternidade, e hoje, neste dia tão especial, que ele seja um momento de reflexão, um dia de reflexão, para que nós
possamos entender este amor revelado em Jesus Cristo na cruz, que durante todos os nossos desvios e erros sempre esteve com os braços abertos, nos esperando para esse tempo de desfrutar dessa filiação. Deus nos disse que nós somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, fomos adotados como filhos de Deus. Eu sou filho, e um filho tem direito à herança paterna, e Pai, nós temos tudo que nós precisamos, todas as nossas fontes estão em Ti, porém Deus, queremos desfrutar dessas fontes, queremos desfrutar desta herança, queremos desfrutar como filhos desta paternidade, sentir este amor, esta cura no nosso coração, deste abraço eterno que vem sobre nós. Abraça-nos nesta manhã, meu Pai, que nós possamos sentir este abraço nesta manhã, que essa paternidade envolva as nossas vidas hoje, e todos nós sejamos marcados. Pai, nós falamos de alguns exemplos nesta manhã de pais que usaram de suas características, que tiveram algumas atitudes e ações que mostram a nós que são pais, que são dignos de serem olhados, são exemplos seguidos por nós. Mas Deus, nós queremos mesmo essa paternidade contigo, queremos essa paternidade sarada, essa paternidade oficializada, de que de verdade, Senhor, nós sentimos o amor de Deus nas nossas vidas, de que nada rouba isso, de que nada nos afasta do nosso Pai, independente de qualquer situação que nós passamos. Nosso Pai sempre será o nosso Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer para o Pai o quanto você o ama? O teu Pai celestial, diga: Pai, eu te amo, Pai, eu te quero, Pai, eu te desejo.